Conheça agora um profissional do Reino de Deus. Com vocês, Fábio Rockmiller. Bom, nós conhecemos o Fábio aqui em Juí, né? Por sinal, hoje está um dia bem agradável, friozinho aqui. E conhecemos este homem de Deus. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, que bem, graças a Deus. Pois é, estamos em Juí, mas na verdade você não nasceu em Juí, né? Não, eu nasci numa cidade próxima chamada Juricaba, aqui a alguns quilômetros daqui, e passei 5 anos da minha vida nessa cidade. Mas me criei, na verdade, em Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde os meus pais foram embora. Meu pai mexia com agricultura e então acabou se transferindo para essa cidade para tentar a sorte nessa cidade aí com a agricultura. E você e a sua família já eram cristãos, já tinham um relacionamento com Deus nessa época? Não, na verdade só minha mãe era cristã, né? E nós, desde muito pequenos, fomos ensinados pela minha mãe que existe um Deus e esse Deus responde às orações. Então meu pai era um homem aí que não tinha um conhecimento de Deus. Na verdade meu pai tinha problema com álcool, era alcoólatra. Meu pai era muito agressivo, então vinha das noitadas aí de festas alcoolizado e ainda acabava agredindo fisicamente a minha mãe e uma série dessas coisas aí relacionadas a esse gênero. E com quantos anos você realmente entregou a vida e começou a ter um relacionamento com Cristo? Então, devido a essas experiências aí não muito felizes, né, tendo visto meu pai fazer algumas coisas tristes dentro do lar, né, eu acabei aprendendo a orar a esse Deus que minha mãe dizia, que responde às orações, e vi realmente que Deus ouve. Podia experimentar isso e ver Deus respondendo a minha oração. E a minha oração era que Deus mudasse a vida do meu pai, que Deus transformasse a minha família, porque eu não queria que a minha família fosse daquela maneira, porque via a família dos meus amigos, dos meus colegas, não sendo daquela maneira, pelo menos era o que eu via, e via a minha família sendo ali destruída aos poucos por causa da bebida e de uma série de outras coisas. E qual era o teu sonho quando tu era pequeno? Quando eu era pequeno, na verdade, quando eu era menor, né? Porque pequeno ainda sou. Quando eu era menor, o meu sonho... nada, mas tudo bem, né? O meu sonho era ser milionário. Ter muito dinheiro para comprar carro, fazenda, casas, né? E poder comprar tudo que eu quisesse. Esse era o meu sonho, né? De criança. Bom, então para tentar ser milionário você teve que começar a estudar, claro, né? E o que você escolheu, o que você buscou estudar? Eu, na verdade, no primeiro momento queria ser médico, né? Então fui fazer vestibular, não passei, e daí no meio tempo aí desse curso pré-vestibular aí eu acabei mudando de opção e fui fazer odontologia. E como é que é ser cristão no meio da faculdade? Na verdade eu comecei como cristão, né, e nesse meio intervalo aí de faculdade eu acabei me deslumbrando com os amigos, festas e uma série de outras coisas e acabei me afastando daqueles princípios que eu aprendi desde criança com a minha mãe, né, com a minha família. Depois meu pai então se converteu, Deus mudou a sua vida, mudou a sua história. Deus respondeu a minha oração, a nossa oração como família e mudou a história do meu pai. E eu acabei me afastando, me desviando daquilo que eu tinha como princípio, como me foi passado como princípio, de caminhar ao lado ou próximo de Deus. Agora a gente quer conhecer um pouco a Andresa, né, que é a sua esposa, né? E em que momento da história da sua vida ela entrou? A Andresa, nós morávamos na mesma cidade, Maracaju, e numa das férias de faculdade aí, nós começamos a nos relacionar, né? Eu morava em Presidente Prudente, fazia faculdade de odontologia no oeste de São Paulo, e ela começou a fazer arquitetura em Londrina. Quer dizer, de Presidente até Londrina dava 180 quilômetros, né? E aí nós começamos a nos ver, né? A saudade batia, ou ela vinha um final de semana e eu ia no outro vê-la, e aí nessas idas e vindas, acabou-se que a Andresa engravidou. E aí isso é um baque, é um susto, né? Porque 2 jovens universitários, ainda com uma vida iniciando universitária, não sabemos o que fazer. Acabamos aí passando uma série de pensamentos, de ideias pela cabeça, né? Você teve que correr para algum lugar, conversar com alguém e tal. E nessas conversas aí eu acabei ligando, eu me dou muito bem. Eu tenho um único irmão, que se chama Jonas, né? Ele é médico. E acabei ligando para ele, morava na Bolívia, fazia medicina lá, iniciou a medicina dele na Bolívia. E liguei para ele e perguntei, Jonas, e comentei o fato ocorrido, né? Falei que tinha acontecido e ele falou, Fábio, por que você não casa, cara? A Andresa é uma menina boa, uma menina de família, você gosta dela, ela gosta de você, agora vocês vão ter um filho. Casa, cara, essa vida que nós vivemos, ele me disse, não leva nada, não dá nada para ninguém, tá na hora a gente mudar de vida e tal e tal. E eu recebi isso como uma palavra para minha vida. E a partir daquele momento, então, eu decidi dar uma guinada na minha vida.
E com certeza foi difícil até mesmo falar para os teus pais, que já eram cristãos, né? Já conheciam Deus, tinham um relacionamento com Ele. E como é que foi se falar com os seus pais? Aí meu pai foi sempre, depois de se converter, um paizão, amigo da gente, meu e do meu irmão. E ele sempre dizia, sempre que vocês tiverem alguma coisa para contar, contem primeiro para mim. É preferível eu saber primeiro, por pior que seja a situação, contem sempre para mim. Aí liguei para ele, era umas 3 horas da madrugada mais ou menos, né? Eu imprudente, ele em Maracaju. Liguei, pai, eu preciso falar uma coisa pro senhor. O telefone ficava do lado da cama dele. Tadinho, ligou de madrugada. De madrugada para acordar o velho, né? E daí acabei ligando para ele. Falei, pai, aconteceu uma situação e eu queria contar pro senhor. Ele falou, fala, meu filho. A Andresa está grávida. Grávida? Eu falei, é. Ah, então tá bom, meu filho. Só isso? Tá bom, e desligou o telefone. Aí do outro lado da linha, né? A minha mãe disse que pergunta para ele, depois eles me contaram. O que foi, Beto? Não, é o Fábio. Mas o que ele falou? Não, a Andresa está grávida. Grávida? Minha mãe levanta, acorda, né? Como grávida? Daí ele também falou, meu Deus, ela está grávida. E daí caiu a ficha que eles iam ser avós, ele queria ir já acordar minha avó, que morava próxima, hoje minha avó já é falecida, está com o Senhor. E queria acordar de madrugada e queria lá contar que ele ia ser avô. Então, na verdade, aquele susto foi mais um motivo de alegria do que qualquer outra coisa. Então foi isso o momento da sua vida que você se decidiu assumir, mas mudou de vida com Deus também? Na verdade é um fato assim, foi bem impactante na minha vida, né? E a partir desse fato que eu resolvi mudar de vida, né? Porque eu tive na primeira infância aí um mau exemplo dentro da minha casa e eu não queria que isso continuasse na minha vida. Eu queria que o meu filho agora que teria, eu e a Andresa, nós teríamos, queria que ele olhasse para mim e pudesse ver em mim algo diferente. E então eu decidi mudar minha vida radicalmente. Realmente eu comecei a olhar para aquilo que eu aprendi na minha infância para procurar viver daqui para frente com Deus. Um relacionamento com Deus, né? E por que você veio para a cidade de Juí? Na verdade a gente acabou vindo para Juí porque eu estava recém-formado, né? Tinha já filho, casado agora. E acabamos vindo para cá, eu creio que por um direcionamento de Deus. E quando você veio com vontade de ficar mesmo aqui ou era... Não, o nosso plano quando nós chegamos aqui era ficar 1 ano e ir embora. Eu vim, trabalhei no Exército 7 anos, né, como oficial de odontologia, e então era ficar um tempo aqui, o mínimo possível, 1 ano que seria, e poder ir embora daqui para ajudar a nossa família. Bom, na verdade já faz mais de 1 ano, né? Hoje fazem 14 anos que nós estamos anos. E o que você faz aqui? O que você vive na cidade? Eu tenho consultório, né? Trabalho na minha clínica, nós temos um centro profissional, né? Onde a minha esposa é advogada, meu irmão é médico, eu sou dentista e trabalhamos ali. E nesse meio tempo acabamos aí trabalhando com aquilo que a gente crê que Deus nos trouxe para fazer, que é ajudar a ser os braços de Deus na terra, ser as mãos de Deus, poder estender a mão ao próximo e estabelecer o reino de Deus, né? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acredito que hoje, com a nossa profissão, como profissionais liberais, aí eu na área da saúde, a Andresa na área da advocacia, estamos colaborando para estabelecer o reino de Deus na face da terra. Bom, voltando ao teu sonho quando você era pequeno, né, de ser milionário e tudo mais, você conseguiu conquistar isso? Eu acredito que muito mais é aquilo que eu disse, Deus nos surpreende, né? Acredito que eu fui surpreendido por Deus. Eu sou muito mais rico do que eu imaginava ser, porque não financeiramente, mas eu tenho o maior patrimônio que eu creio que o ser humano pode ter, que é uma família, né? Eu digo que 2 pessoas mudaram a minha vida. Primeiro Jesus, depois que eu o encontrei, comecei a ter um relacionamento com Ele. Quero frisar, não uma religião, não uma igreja, mas uma pessoa, aquele que morreu numa cruz, pelos meus pecados, pela minha vida e transformou a minha vida, que ouviu a minha oração, né? E a minha esposa foi alguém que foi determinante para mudar a história da minha vida, que a partir do momento que nós decidimos nos casar, termos o nosso filho, a nossa vida foi transformada da água para o vinho. Deus fez um milagre da transformação e eu louvo a Deus porque Ele me deu o maior patrimônio que o homem pode ter, a maior riqueza. E a minha maior preocupação hoje é deixar uma grande herança para os meus filhos. Não material, não de bens, não de fazenda, de carros. O meu sonho era ser milionário materialmente, mas hoje eu me considero um milionário espiritualmente, onde eu tenho procurado deixar uma herança para os meus filhos, que quando eu partir dessa terra eles possam caminhar no caminho que eu tenho caminhado, no caminho que eu tenho seguido, que é um relacionamento com um Deus vivo, com um Deus verdadeiro, que nos ama, que se preocupa e que pode sim transformar a vida de cada um que está nos vendo, nos ouvindo aí,
assim como Ele transformou a minha vida, como mudou a minha história e como me fez conquistar o sonho que eu tanto sonhei, que é ter uma família como o maior patrimônio da humanidade. Bom, você falou que busca riquezas espirituais, né? E o que é isso na prática? Pensando numa riqueza que não se corrompe, em algo eterno, né? Nós não devemos só acumular tesouros aqui nessa terra, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos acumular tesouro nos céus. E para se acumular, pensando no meu sonho de criança, eu ainda continuo querendo ser milionário, mas não aqui nessa terra. Porque Deus tem sido maravilhoso comigo e nada me faltou e nada tem me faltado. E creio que nada vai me faltar porque Deus cuida de mim, cuida da minha família. E pensando nessa riqueza em ser esse milionário agora, não aqui, mas um dia poder chegar nos céus, encontrar com Jesus e poder dar um abraço nele e pensar em tudo que ele fez por mim, na minha vida, na minha família, eu tenho tentado ser para crianças, para jovens, para adultos, as mãos de Jesus. Eu vou te contar um testemunho rápido de um episódio que aconteceu. Um dia eu saí do meu consultório por volta de 6h30 da tarde, aqui no inverno escurece muito cedo, e esperando a minha esposa na frente, estava muito frio, só estava com uma camisa fina, e o vento estava muito frio, e eu ouvi uma voz no meu espírito, no meu coração, e falou assim: você acha que as pessoas que moram na rua não passam frio? E eu entendia que eu tinha que fazer algo por aquelas pessoas que moravam na rua. Então, a partir daquele momento, eu reuni um grupo de pessoas, de amigos, e nós começamos a visitar esses moradores de rua onde eles estavam. E levamos uma comida para ele quente, um café quente, um pãozinho, uma sopa. E um dia no escuro, nós íamos com lanterna, muito agasalhados, porque é muito frio aqui no sul. Então chegamos para um morador de rua. Primeiramente ele achou que nós éramos da polícia. Ele falou: não, nós não somos da polícia. Ah, então o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos trazer só um prato de comida para você. E ele narrou um episódio para mim interessante e disse assim: eu já fui na igreja, já me internaram, até o Fábio foi um dos que me mandou, e ele não estava me vendo porque estava muito escuro, a gente estava de touca, né, muito agasalhado, e aí o amigo que estava com a gente, lá desse grupo de amigos, acabou dizendo assim: mas ele está aí na sua frente, Fábio. E aí eu tirei a minha touca, né, e focaram a lanterna, ele falou assim: Fábio, né, e ele disse assim: hoje eu orei, falei: Deus, se tu existe, eu queria que alguém me trouxesse comida. E eu pude entender que eu sou uma resposta de Deus para aquele homem. E a partir dali, nós temos cuidado de homens que moram na rua, pessoas que estão morando na rua, não tem comida, não tem casa, não tem família. Cuidamos de crianças há mais de 3 anos também, de crianças que estão vulnerabilizadas aí, que foram abusadas emocionalmente, fisicamente, uma série de problemas, né? Cuidamos de família, mais de 30 famílias, damos uma assistência com cestas básicas, ensinamos cursos profissionalizantes para as mães, para ela aprender não só a ganhar o peixe, mas a pescar. E eu acredito que isso tem sido uma resposta para essas pessoas, e dessa maneira eu consigo agradar a Deus e não é pagar, mas dizer para Deus o quanto eu tenho sido grato por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Fábio, você é um exemplo de vida, uma referência para muitos que estão nos assistindo, para a cidade de Juí. E muito obrigado pelo teu testemunho, né? Isso é o que acontece na vida de uma pessoa quando ela entrega toda a sua vida nas mãos de Jesus. Ela não vai ser feliz sozinha nessa terra. Ela vai não só transformar a vida dela, da sua família, mas de muitas pessoas que estão do seu lado, se ela realmente obedecer ao Senhor e fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. Amém. E que você possa ser essa próxima pessoa, né, se jogar nos braços do Pai e viver a vida com Deus plenamente. Isso é bom demais, não é? É verdade. Isso é o que preenche todo o vazio que todo ser humano tem. Com certeza. A pessoa de Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Grandemente. Nós podemos ser pessoas que vão uma vez por semana à igreja ou algum grupo para cumprir com a nossa obrigação para com Deus, ou então nós podemos ser pessoas que vivem o reino de Deus e estabelecem o reino de Deus por onde quer que passamos. Nós podemos ser profissionais do reino de Deus, estudantes do reino de Deus, podemos convidar Jesus para estar conosco no nosso local de trabalho, na nossa escola, e ali tocar as pessoas com o amor de Deus. A exemplo do Fábio. Quantas coisas ele faz? Ele faz obras sociais, ele ajuda pessoas e ele exerce a sua profissão com amor para Deus. Então, para mim e para você, fica a dica.